Olá, boa noite a todos amigos e amigas, tenham todos uma ótima noite. Quem vos fala é seu amigo e irmão Daniel Duarte. É um prazer mais uma vez estar aqui para trazer a verdade das Escrituras Sagradas, sem nenhuma manipulação. Falar aquilo que realmente está escrito, procurar não só falar, mas obedecer, colocar em prática o que diz realmente as Escrituras Sagradas. Desde já, este vídeo será um vídeo para edificação da igreja, para edificação do povo do Senhor Jesus Cristo. Porque muitas vezes, caros amigos e irmãos, nós aprendemos a falar algo, alguma frase ou coisa do tipo, e não analisamos a fundo o que aquela frase quer dizer realmente. E qual é o significado daquela frase? Desde já, convido você, se você bem entender e quiser compartilhar este vídeo, pode compartilhar, deixar seu comentário, a sua opinião e vamos para a Escritura Sagrada. Hoje nós vamos tratar e falar sobre a questão do culto. Hoje nós ouvimos muitas pessoas dizendo, vamos para o culto, vai começar o culto, vai terminar o culto. Acredito que essa frase, culto, é mal entendida no meio da cristandade. Muitas pessoas pegam esse nome de culto, essa frase de culto, e na realidade não sabem o verdadeiro significado que está por trás desta palavra ou desta frase. Desde já, convido você a pegar uma Bíblia, se assim você tiver uma Bíblia. Nós vamos pegar a Bíblia, a palavra de Deus, para a Escritura. Lembrando que a Bíblia é a única regra de fé e conduta do verdadeiro cristão, do verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então convido você, caro amigo, ouvinte e internauta, para pegar a sua Bíblia e abrir na Escritura Sagrada em algumas partes que nós vamos analisar o que realmente diz a Escritura sobre o culto, ou esse termo culto. Porque hoje nós ouvimos muitas pessoas falando, irmão, vamos para o culto. Irmã, ou irmãos, vai começar o culto. Bem, caros amigos, esta frase, ela está certa? É realmente isto mesmo que os escritos do Novo Testamento nos traz a cabeça? Ou é apenas uma tradição, uma forma de dizer, vamos a tal lugar e lá vai ter alguma prática, alguma coisa que seja religioso? Então, nós não podemos pegar uma frase e dizer que aquela é da Bíblia, sem ser da Bíblia, ou se está na Bíblia, e por que está lá? Quem nunca ouviu essa frase? Vamos para o culto. Irmãos, vamos fazer uma oração para começar o culto. Irmãos, vamos fazer uma oração para terminar o culto. E hoje, essa frase ela ficou explorável, ou seja, ficou banalizada. Hoje tem culto. Culto de senhoras, culto da família, culto da criança, culto do milagre, culto não sei de quê, culto da prosperidade, culto de várias coisas. Eles colocam culto da mocidade, culto das senhoras, culto dos senhores, culto não sei de quê e culto não sei de quê. Será que as pessoas que falam essa frase chamando culto, será que essas pessoas sabem o que significa a palavra culto? Em termos geral, nas Escrituras Sagradas, desde o Velho Pacto, desde a Antiga Aliança, que Deus estabeleceu com os patriarcas, e assim depois foi estabelecido com Moisés, nós temos que entender que o culto sempre existiu. E também temos que entender que a questão dos cultos está relacionado em épocas, em momentos e em alianças totalmente diferentes uma da outra. É óbvio que muitas pessoas
não entende sobre as dispensações que existem. Existe, no mínimo, né, podemos assim definir, e alguns estudiosos da Escritura definem, existem 7 dispensações. A Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada, não compreende sobre a questão das 7 dispensações e as alianças que Deus fez com as pessoas em determinada época, em determinados lugares. Fica muito difícil para a maioria dos leitores da Bíblia compreender a questão do culto. Eu vou falar a questão do culto, só vou falar em síntese, por ser um assunto muito extenso, e falar desde Gênesis até o Novo Testamento. Bem, voltamos aqui. Bem, desde o Antigo Testamento, muitas pessoas prestaram culto, né? Culto, vamos dizer no termo geral, significa adoração, né? Adoração. E a adoração, na Antiga Aliança, estava restrito a um lugar onde as pessoas se reuniam e lá o culto era prestado de formas ritualísticas, com rituais. Aqueles rituais, aquele movimento chamava culto na Antiga Aliança. Repetindo, o culto era um ajuntamento de pessoas onde a essência do culto era práticas ritualísticas. E nessa nós vemos na Escritura, inclusive dentro da lei mosaica, os rituais que haviam, as purificações, o derramamento de sangue, tudo isso era cultos, chamado cultos. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia, por gentileza, vamos para a Nova Aliança, vamos para o Novo Testamento. O irmão Paulo, ele escreve uma passagem muito interessante que todo leitor deveria, em algum momento da vida dele, atentar. Aos Romanos, capítulo 9, e o versículo 1. Nós vamos ler o texto, mas antes de ler o texto, nós vamos ler um pouco do contexto, para não ser um texto isolado, tirado, sem anexo do contexto. Vamos ler. Capítulo 9, versículo 1 de Romanos. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, e que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, eternamente. Amém. Bem, caros amigos, nós lemos aqui o texto, e lemos um texto completo aqui, mas o contexto, o texto que eu quero frisar para vocês é apenas o versículo 4. Mas eu li o contexto para poder ser contextualizado, né? Nós não podemos se acostumar a ler só um versículozinho, mas saber o que o versículo quer dizer com o contexto que explica o texto. Bem, o irmão Paulo, ele escrevendo aos irmãos que estavam em Roma, ele escreve da seguinte maneira, que ele, o irmão Paulo, ele estava com tristeza, porque muitos da carne dele, vamos dizer assim, os israelitas, muitos israelitas, estavam rejeitando o Messias, o Machia, não aceitava que o Senhor Jesus Cristo era o Messias prometido da Antiga Aliança. E então, o irmão Paulo, ele deixa claro que os concertos, que são dos israelitas, ou seja, o povo israelita, versículo 4, que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e os concertos. Aqui ele está falando sobre a questão que Deus fez um pacto com o povo israelita. E aí ele fala da adoção de filho, e ele fala também da glória, a Arca da Aliança, o que foi manifestado no deserto. De dia havia uma nuvem para o povo caminhar 40 anos naquele deserto, muitas gerações ali. E o que acontece? Durante aquele tempo ali, aquele período, de noite havia uma coluna de fogo, tanto para aquecer o povo, que no deserto de dia tinha um calor, tinha nuvem também para guiar o povo. Uma coisa servia para duplos fins. Vamos dizer assim, o versículo 4 do capítulo 9 de Romanos
Aí fala da glória, né? E vai falar sobre as manifestações do Deus, o Todo-Poderoso, o Ed-Rei, Vav-Rei, ou de acordo com o tetragrama sagrado, se manifestava lá em Israel. E os conceitos e as leis, ou seja, que são os israelitas. Então, os conceitos, as leis que foi estabelecida, as leis civis, as leis cerimoniais, as leis morais que Deus estabeleceu com o povo de Israel e por intermédio de Moisés, como vemos capítulo 1, versículo 17 do Evangelho de João, a qual está escrito explicitamente que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram pelo Senhor Jesus Cristo. Voltando aqui, e depois fala a lei, os conceitos e o culto e as promessas. Esse termo oculto fala dos ritualismos que aconteciam, os ritualismos que acontecia dentro ali do templo, do pátio do templo, não vamos dizer no pátio não, vamos dizer depois da escadaria dos 21 degraus, ali na primeira parte do templo, onde tinha o altar do sacrifício, aonde tinha mais para dentro, tinha um pouco adante, tinha uma mesa com 12 pão, cada pão sem fermento, pão asmo, sem conhecido, representando as 12 tribos de Israel. E tinha também o candelabro de ouro, tinha a mesa tinha o altar do incenso, e também depois tinha uma cortina, que chamava-se o véu. E dentro do véu havia a Arca da Aliança, feito com ouro puro e tal, aquelas medidas que está no livro, vamos dizer, na Taná, ou na Torá, ou no Pentateuco, no primeiro livro, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Você encontra essa questão lá na descrição, assim lá. Bem, voltando para a questão, sobre a questão do culto. Dentro dessas características que eu acabei de falar aqui, da primeira parte do templo, depois das 21 degraus, que o livro de Salmos, capítulo 19, fala sobre o alfabeto hebraico, e cada um daqueles alfabetos é 21. Então, cada degrau, quando o sacerdote subia, era lido um salmo do Salmo 119, se você não sabia. Então, dentro lá, da primeira parte do templo, era feito esse culto. Culto. Lembrando que, dentro da sinagoga, fora do templo, havia a sinagoga. A sinagoga, os judeus se reuniam, não era para o culto. Eles se faziam aquelas reuniões para a lição da lei. Era apenas uma lição da lei. Como nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver o que é que o irmão Paulo ele escreve aqui. Você que tem uma Bíblia, por favor, por gentileza, confira comigo. No livro de capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Isso, capítulo 13. E o versículo 14, está escrito assim: E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Pisídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se, e depois da lição da lei e dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga algumas palavras, né? Então, a sinagoga era um lugar de reunião, onde o povo se sentava, ouvia a lição, ouvia a Taná, vamos dizer assim, ouvia os 5 primeiros livros, ouvia os profetas, seja o menor ou o maior, é que não define, mas os profetas. E lá não era o culto. O culto, quando eu falo aqui, dentro da Antiga Aliança, eram rituais que aconteciam com orações de apresentação de animais, degolamento de animais. Isso tudo era chamado culto, pertencente, como eu estou falando do contexto israelense. Como diz o irmão Paulo, que eu acabei de ler o que ele falou no capítulo 9, versículo 4 de Romanos. Dizendo aqui, que são israelitas, dos quais é a adoção, dos quais é para eles a adoção de filho, o pacto que ele fez lá, e a glória, que é a manifestação de Deus com o povo de Israel, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Então, resumindo, caros amigos e irmãos, quando o irmão Paulo escreve aqui em Romanos, ele está mostrando claramente que dentro do judaísmo havia o culto em forma ritualística. Então, o que acontecia? Como eu já falei, o povo se reunia, levava os seus animais e lá prestava o culto. A adoração era uma adoração exteriores, uma adoração por fora, com sacrifício de animais, e tudo isso tipificava figuramente a vinda do Mashiach,
ou a vinda do Messias, a vinda do Cristo, o ungido. No livro de Hebreus fala muito bem, retrata muito bem essa questão. No capítulo 10, o versículo 1, diz assim: porque tendo a lei, a palavra lei aqui muitas vezes, caros amigos e irmãos, a lei inclui os 5 primeiros livros, certo? Conhecido como lei, como Pentateuco, como Taná, a Torá, conhecido assim. Então, porque tendo a lei, muita pessoa pensa que a lei aqui está falando do 10 mandamentos, mas nem sempre é assim. Porque tendo a lei, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então vemos aqui que haviam esse sacrifício. Esse sacrifício era necessário para a purificação, entre aspas, do povo, para que o povo viesse ser direcionado para o Senhor Jesus Cristo, que ele era o próprio corpo. A sombra era do Senhor Jesus, ou seja, para cumprir no Senhor Jesus Cristo. Livro de Colossenses, se você tem uma Bíblia, por favor, Colossenses, capítulo 2 agora, e o versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa. Aqui fala de dia de festa, fala da solenidade que havia, ali é um tipo de culto, é o ajuntamento, os cultos, ou da lua nova, ou do sábado, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, o culto que o irmão Paulo menciona no capítulo 9, versículo 4 do livro de Romanos, está fazendo referência não ao culto protestante que nós conhecemos hoje, caros amigos e irmãos, você que está me assistindo agora. Não está falando desse culto aí que você chama de culto. As pessoas se reúnem e dizem, vamos começar o culto, irmão. Aí começa uma oração, depois canta um hino, depois lê a palavra. Isso não é culto, certo? Isso não é culto como a antiga aliança. A antiga aliança que o irmão Paulo fala aqui, já falei para vocês, são os rituais que eram feitos dentro do sistema mosaico e de acordo com as leis e as promessas que Deus tinha feito. Mas é bom entender essa questão, por quê? Porque muitas pessoas hoje ficam apegadas à palavra culto e muitas vezes não sabem o significado. Significa ato de adoração. Mas a adoração da antiga aliança era exteriormente. Era uma adoração carnal, assim, para poder manifestar a carne. Carnal. Carnal. Esse culto estava relacionado a pessoa ir num lugar e fazer um sacrifício lá, prestar o culto lá. A adoração era restrita a um lugar. Irmãos, vocês sabiam que hoje em dia muitas pessoas chamadas pastores, bispos, talvez por não saber, mas porque estão acatados, vindo de uma tradição, eles não prestam atenção. Eles dizem, irmão, vamos para o culto. Irmãos, quero dizer para vocês, eu não estou aqui para criticar ninguém, viu, irmãos? Não estou aqui para criticar, não. Estou tentando esclarecer de acordo com a Bíblia, dentro do contexto a qual nós hoje estamos vivendo. Você me pergunta, Daniel, irmão Daniel Duarte, hoje tem culto? Sim, hoje tem culto. Só que o culto é totalmente diferente daquele culto que ficou para trás da antiga aliança, que o irmão Paulo falou no capítulo 9, versículo 4. Você sabia disto? Ou ainda você não sabia sobre a questão do culto? Aí você diz, irmão, vamos para o culto hoje. Hoje vai ter culto de libertação, vai ter culto da palavra, culto de doutrina, culto não sei de que mais. Um tipo de culto que ele fala lá. Mas, o irmão Paulo, ele fala do culto aqui, culto judaico. Que era, eu falei para você, que era algo localizado, onde chegavam as pessoas lá, faziam os rituais exteriormente, na carne, exteriormente, para poder manifestar ali um símbolo da realidade que era em Cristo, o qual é sobre todos, como o irmão Paulo diz no capítulo 9, versículo 5 de Romanos. Irmão Daniel, você me diz, e agora, como é o culto? Irmão, agora é totalmente diferente. Mudou. Lembre-se, nós estamos na nova aliança, um novo pacto.
não estão debaixo da antiga aliança. Olha o que diz a Escritura Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 30. Está escrito no versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Muitos erram porque não conhecem a Escritura. E não conhecendo a Escritura, eles não vão entender. Então, se uma pessoa falar e não mostrar na Bíblia, explicar texto e contexto sobre a questão em que a pessoa está vivendo, a pessoa vai seguir a tradição do que outra pessoa falou. Mas nunca vai sair daquilo. Um dia que ela for sair, haverá um grande impacto, tanto na vida dela, como também na vida daquelas pessoas que rodeiam ela. Mas se for para a Escritura, a pessoa vai estar totalmente a alma satisfeita, porque ela não estará fazendo a vontade dela, nem a vontade de uma denominação, de uma tradição, mas a vontade do que diz realmente a Escritura e a essência das coisas, não vivendo nas sombras. Lembra, nós não estamos nas sombras, nós estamos já na época da graça, que é o corpo, estamos em Cristo Jesus. Olha o que diz a Escritura Sagrada, no livro de Romanos, o capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É uma dispensação diferente. João, capítulo 1, o versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, tira um e estabelece o outro. Não pode ser os dois paralelos, juntos, não pode. Muita pessoa quer viver um tipo de judaísmo, ou judaizar. Nós não podemos fazer assim. Nós temos as cartas do irmão Paulo, as chamadas cartas paulinas. Temos isto para quê? Para nós gentílicos, o irmão Paulo tinha a função apostólica, como alicerce da igreja. Ele tinha para o gentílico também. Capítulo 3, capítulo 2 de Efésios, você vai encontrar essa questão aí. O capítulo 7 e o versículo 12 está escrito assim de Hebreus: porque mudando-se o sacerdócio, lembra que o sacerdócio, a aliança, muda. Algumas coisas ultrapassam para outra aliança, para outra dispensação, mas tem coisa que não ultrapassam. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Há uma mudança. Capítulo 8, agora versículo 13. Dizendo-se novo concerto. Envelheceu o primeiro, ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Então, vendo isto e outras passagens da Escritura sobre a questão da diferença da dispensação, tanto da lei como da dispensação da graça, você vai entender. Hoje, meus caros amigos e irmãos, hoje tem um culto. Só que o culto não está mais limitado a 4 paredes como era no templo. Lembre-se que o culto era somente no templo, lá em Jerusalém. Ninguém fazia culto nas casas, reunido com as pessoas nas casas lá em Jerusalém, os israelitas. Não, eles tinham que ir para o culto. E as pessoas que moravam longe também do templo tinham que ir nessa mesma direção, ir para o templo, para Jerusalém, onde estava o templo, para poder adorar, para poder prestar o culto, porque o culto era local e físico, necessitava de sacrifício, de coisa ritualística, sacrifício, um monte de coisa lá. Então o povo ia para o lugar para poder adorar. Olha o que diz no livro de Atos dos Apóstolos, mostra ainda como a luz começou a esclarecer da nova aliança, foi mudando aos poucos. E já passou aproximadamente mais de 2000 anos. E era para ter mudado. O capítulo 8 de Atos dos Apóstolos fala do eunuco, que tinha ido a Jerusalém para adorar, para cultuar. É isto. Capítulo 8, versículo 27. E levantando-se foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. O eunuco tinha ido a Jerusalém, onde tinha um templo, onde tinha adoração lá. Tinha adoração. Algumas adoravam no pátio, enquanto o sacrifício era oferecido, ficava fora do templo, adorando e tal, e subiam os sacrifícios, os incensos subia, e o povo ficava lá fora adorando. Então eles tinham que ir para um lugar para a adoração, como esse que foi para Jerusalém, para a adoração.
Livro de Lucas fala também. Então, o eunuco foi para o culto lá em Jerusalém. Por que ele não fez o culto na casa dele ou não foi para a casa de um irmão lá em Jerusalém? Lá na Jerusalém, ele foi para Jerusalém, mas foi para o templo. No livro de Lucas, no capítulo 1, fala da questão, bem interessante aqui, do profeta João Batista, nascimento do profeta João Batista. Mas antes disto, ele estava na oração, em adoração, no templo. Vamos ler aqui, livro de Lucas, capítulo 1, e o versículo 5. E existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E aqui ele vai falando, versículo 1, versículo 2. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, soube-se em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Aqui era o culto que Zacarias ia oferecer, no capítulo 1, versículo 9. Entrou no templo para poder oferecer lá. Né? Então, vamos ver aqui o versículo mais adiante. Versículo 21 agora, do capítulo 1. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhou-se de que quanto se demorava no templo. Então o povo ficava olhando, levava as ofertas, as coisas para lá poder prestar o culto. E o sacerdote oferecia. Né? E o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, como diz lá no livro de Hebreus. Né? Bem, e hoje, como é que é o culto? Livro de João, capítulo 4, e o versículo 21. Vamos ao versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte. Quem não se lembra dessa passagem fenomenal, que fala da adoração do culto? Nossos pais adoraram, prestaram culto neste monte. Era como se fosse uma divisão, assim, tem uns que prestam culto no monte, um dia que era o Monte Moriá, tem algumas tradições sobre essa questão aí. E vós dizeis que é em Jerusalém um lugar onde se deve adorar, ou seja, o lugar do culto. O que o Senhor Jesus falou? Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Ou seja, vocês não vão ter lugar mais específico, um local ali para vocês poderem cultuar. O versículo 3. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores, está falando dos verdadeiros, os falsos podem fazer um lugar para poder adorar, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Ou seja, não é mais algo físico que você se reúne, em algo ritualístico, mas em espírito, em verdade. Por que em verdade, irmão? Não é que do judaísmo, as práticas lá sejam mentira, mas era a sombra, capítulo 1, versículo 17 do livro de João. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade, para cumprir o capítulo 10, versículo 1 de Hebreus, a sombra dos bem futuros. Então, em espírito e em verdade, na realidade, na essência. Porque o Pai procura tais que assim o cultuem, adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, hoje, o culto que nós prestamos não é mais numa reunião ali, chamamos de culto. Não é um culto que começa e termina, algo ritualístico. Não, como era na antiga aliança, como o irmão Paulo falou, e vemos o versículo aí. O culto agora, ele é contínuo. E você pode reunir-se em algum lugar, e como deve se reunir, deve congregar. Lá vocês vão aprender da Escritura Sagrada, mas vocês estarão em um culto. E o culto agora não é algo exterior. Agora o nosso corpo, a nossa vida é um culto. Livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. No mesmo livro que nós demos no capítulo 9, versículo 4. Agora, no mesmo livro, no capítulo 12 e o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, Paulo está rogando, pedindo pela compaixão, pela misericórdia. Rogo, pois, irmãos, esse deve também ser rogado hoje para muitas pessoas, para poder entender. Rogo-vos, irmão.
Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. Você não vai apresentar mais um carneiro, algo lá no templo, lá em algum lugar. Não. Que apresentei os vossos corpos, onde você estiver, em sacrifício vivo. Não é algo mais morto, obras mortas, como diz em Hebreus, capítulo 6, e o versículo 1. Pelo que, deixando o rudimento da doutrina de Cristo, prossigamos para frente, até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Vocês têm que prosseguir. Não é algo que você faz uma obra morta, mas é um sacrifício vivo. Sabe o que é vivo? Vivo. Santo, não é de qualquer jeito não, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora um culto totalmente diferente. É o nosso corpo, a nossa vida é um culto para Deus. A adoração agora ela não termina, ela continua em nossa vida. Está em nossa vida, está em conjunto, individualmente. E assim se tornou também nós, no capítulo 3, versículo 16 e 17, capítulo 6 e versículo 19 de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17 de 1 Coríntios, lá mostra que nós somos um santuário, tanto coletivamente como em unidade. Individualmente. Nós somos um templo, um santuário. Que coisa linda, né? Ficou mais expangível. Então, essa questão de dizer vamos para o culto, não é bíblica. O culto vai começar, vai terminar, isso não é bíblica. Era bíblica na antiga aliança, quando começava o sacrifício e terminava o sacrifício, o povo voltar para as casas. Hoje não, meus caros amigos e irmãos. Onde você estiver, você pode adorar a Deus com a sua vida. Uma vida integral para o Senhor. Apenas isto. Por que muitos pastores, chamados pastor e bispo, por que não falam isto? Porque tem medo que o povo não vão se reunir, vão para o culto e tal. Irmãos, estão brincando com essa palavra. Hoje tem culto de todo tipo, culto de família, culto não sei de quê, culto de oração, culto de doutrina, sabe o quê? Vamos trocar essa palavra de culto pela adoração, para você ver como é que fica, que é o significado na essência. Adoração no nosso corpo. Agora, vamos trocar. Hoje vai ter o culto, vamos para a adoração, vamos para o culto. Vamos para a oração para começar a adoração, o culto. Terminou a adoração, bora ir para casa. Quer dizer, ninguém adora mais não? É algo ritualístico, como na antiga aliança? Por que o povo não leva logo os animais para apresentar também? Totalmente sem anexo com a realidade da época da graça em qual nós vivemos. Para você ver, o irmão Paulo ele escreve várias cartas. Em nenhuma carta ele diz, irmãos, quando você estiver no culto. Não. É só um exemplo aqui, capítulo 14. Um exemplo aqui. Capítulo 14, no versículo 26. Olha o que o irmão Paulo diz para a igreja de Corinto. Que fareis, pois, irmãos, quando vos cultuai? Não, quando vos ajuntai. Ajuntai. Veja que coisa. Ajuntai. Não cultuai. Então, nós se ajuntamos. Vai ter lá o salmo, a doutrina e tal. Vai ter um hino e os cânticos espirituais. A reunião. Capítulo 18, versículo 20 de Mateus. Olha o que o Senhor Jesus Cristo já adiantou. Está escrito assim. Capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, não em culto em meu nome, não. Reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Olha que coisa tão simples de entender, mas muito complexo para muito. Sei que esse vídeo pode ser meio polêmico, meio extenso, mas é por causa que o assunto é bem complexo para muitos. Espero que Deus possa iluminar a mente dessa pessoa. E não banalizar a questão, vamos para o culto. Irmão, vamos fazer um culto de criança, adoração de criança. Vamos trocar a palavra culto por adoração. Vai se dar certo. Culto de doutrina, adoração de doutrina. Culto da senhora, adoração de senhora. Até que quer dizer que os senhores não adoram. Culto de criança quer dizer que os adultos não adoram, só as crianças. Culto da cura. Culto de cura. Então vai ser adoração de cura. Culto de libertação. Adoração de libertação. Culto de prosperidade. Quer dizer que culto da adoração da prosperidade. Não. Culto, aí você pode fazer aí o exemplo. Tira o nome culto, que é o significado de adoração, que agora é o nosso corpo, a nossa vida, integralmente para o Senhor Jesus Cristo. Coloque um nome no lugar do culto, coloque adoração para ver se dá certo. Hoje vai ter o culto, o pregador fulano, é o culto
de explosão de milagre, a adoração de explosão de milagre. Não dá certo, meus caros amigos e irmãos. Tem que ser de acordo com a Escritura Sagrada. Isso é tradição, isso é misticismo, é coisa que não tem nada a ver com a realidade da própria Escritura Sagrada. Ah, você pode me chamar de herege, pode me chamar do que você quiser. Mas a realidade, a verdade, ela não pode ficar debaixo de 7 panos, não pode ser escondida. Tem que ser revelada, tem que ser falada, como o Senhor Jesus Cristo falou. Aquilo que eu digo aqui, pregai nos telhados. O que é dito às escuras, deixai-a claro, para que todos venham saber. Não há nada oculto que não venha ser revelado. Então, caros amigos e irmãos, está na hora de nós voltar para o verdadeiro Evangelho. Deixar de tanto mimimi e voltar para realmente a Escritura Sagrada. Vamos se reunir, vamos congregar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, ao nome do Senhor Jesus Cristo, reunindo ao nome dele e em nome dele no momento da reunião ali. Né? E prestando um culto continuamente para Deus. Que o Eterno abençoe sua vida, o seu lar, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que você possa ter entendido. Se você não entendeu e quer mais algum esclarecimento, coisa do tipo assim, você pode deixar no comentário aí, compartilhar o vídeo, enfim. Que o Eterno abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é seu amigo e irmão Daniel Duarte. Um abraço e até a próxima, se assim o nosso eterno Deus nos permitir. Deus abençoe sua vida, o seu lar, a sua família, em nome do Senhor Jesus.